Fala comigo, beleza? Rafael aqui, e nesse vídeo, como eu falei, eu estou retomando uma série. Se você não assistiu o primeiro vídeo, esse daqui é o segundo, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam assistir o primeiro vídeo dessa série sobre o Linux Elementary OS, tá? Que é o meu canal, Rafael Cabral, onde vocês vão encontrar várias coisas sobre informática, tecnologia, é, dicas e tudo mais. Não vou ficar repetindo isso nos próximos vídeos, fiquem tranquilos. Aqui no caso uma série que eu comecei, né, com o 04, agora estou fazendo para o 7.1, porque já lançaram várias outras versões. Inclusive aqui a live do Daniel Freire, do 7.1, para falar sobre o lançamento, quais são as novidades, o que, que tem, o que, que não tem. E eu já instalei aqui no meu computador, já estou utilizando já o Elementary OS 7.1, que é uma das distribuições que eu mais gosto do Linux. Tá? E depois, ao longo, né, do uso, eu vou falando por que, que eu gosto. E também ela não é perfeita, ela tem uns probleminhas que toda distribuição tem, me desculpa, mas toda distribuição tem um probleminha. Mas no caso, é uma das que eu mais gosto. Tá? No caso, só para diferenciar isso, né, o que, que é um Linux, o que, que é uma distribuição. O Linux ele é um sistema operacional criado pelo Linus Torvalds lá nos primórdios, tem bastante tempo, aí, mais de 20 anos, onde existiam vários sistemas operacionais diferentes para cada tipo de computador. Né? Nos primórdios, cada computador praticamente tinha um sistema operacional diferente, porque no caso era mais para empresas. Não existia essa facilidade que a gente tem hoje, né, de computador pessoal. O nome PC saiu disso, de Personal Computer, que no caso é computador pessoal, que é uma coisa que surgiu bem depois. No início, só quem tinha computadores eram empresas que elas podiam pagar pelo alto custo. E aí, no caso, quando a empresa comprava um computador, ele vinha com um sistema operacional específico para aquele computador, certo? Que no caso já reconhecia todas as peças e que ele pudesse ser utilizado. Porque no caso o computador hoje, um computador, laptop, um celular, um tablet, ele é o que? Um conjunto de placas, de circuitos impressos e componentes eletrônicos, ah, com alguns dispositivos ou uma telinha para você poder clicar, que ele puro não faz nada. Então você precisa de um sistema operacional que vai reconhecer tudo isso. No caso, processador, memória, placa de vídeo, placa de som, os controladores de drive de vídeo não, desculpa, de disco rígido ou do SSD, para reconhecer teclado, mouse, monitor, tudo isso. E aí, no caso, o sistema operacional é que faz toda essa verificação e joga tudo isso para a memória, enquanto o processador vai processando essas informações e você consegue utilizar hoje em dia um computador. Né? Só que lá nos primórdios, o Linux, até hoje ainda, o Linux ele é só uma simples linha de comando. Ele é basicamente isso aqui, só. Então aqui a gente consegue só, por exemplo, fazer um ls para poder listar os diretórios. A gente pode usar um comando cp para fazer uma cópia, né? Copiar um arquivo de um lugar para outro. A gente pode usar o mv, que é para mover de um lugar para o outro. Então a gente tem algumas funcionalidades aqui. Aqui o meu está um pouquinho mais bonitinho, geralmente ele é assim. Ó. Vou dar aqui um bash, dar um clear. Então ele aparece aqui no caso o meu nome, né? O nome do usuário, que é BRC Mesquita, e no caso o nome do computador que eu deixei aqui, que é o Nitro, que eu uso aqui um laptop Nitro 5 da Acer. Tá? Então no caso tudo é por aqui que a gente utiliza, tá bom? Tem várias opções aqui que a gente pode fazer. Então no início, lá nos primórdios da computação, era tudo assim. A gente não tinha um gerenciador de janelas para poder, no caso, abrir mais de uma janela ao mesmo tempo. Então era assim, eu tô aqui, então eu vim aqui, por exemplo, se eu fizesse aqui, se eu abrisse um editor de texto, por exemplo, aqui vou botar aqui exemplo.txt, só de exemplo mesmo. Então estou aqui usando o editor de texto lá. Aí se eu quisesse abrir um outro texto, eu precisava sair daqui, então vou sair exit, aí nano, outro, né, outro texto, ponto txt. Então era assim, então eu precisava sair de uma coisa para ir para outra, era um pouquinho complicado. Né? Com o tempo eles começaram a criar atalhos também, então a gente conseguia clicar nos atalhos e alternar algumas janelas, dependendo do programa dava para fazer isso, né? Mas no geral era assim, você abria uma coisa, fechava para depois abrir outra. Já com um gerenciamento de janelas, já permitiu a gente fazer isso hoje em dia, né? Então eu posso ter mais de uma coisa aqui aberta ao mesmo tempo, ou ter várias abertas também ao mesmo tempo. Então posso
Hoje, com gerenciamento de janelas e multithreads, a gente consegue ter essa capacidade. E isso daqui quem faz não é exatamente o sistema operacional, mas o gerenciador de janelas, porque a gente trabalha com janela. Então, cada coisinha aqui é uma janela e a gente tem um gerenciador de janelas para isso, né? Que no caso aqui é esse cara aqui, que é o Pantheon, ou Pantheon, não sei como é que se pronuncia isso. Cadê? Que é, no caso, o gerenciador de janelas, que é o Pantheon. Eu queria ver se eu tinha aqui algumas imagens aqui. Né? No caso, ele tem esse estilo aqui, com geralmente, no caso, uma barra aqui em cima e um menu aqui embaixo. Um menu não, no caso, uma dock aqui embaixo com alguns aplicativos. Esse aqui, Manjaro, isso aqui é bem diferente. Mas, enfim, galera. Eu não quero me estender muito nisso, não, só para poder explicar como é o primeiro vídeo, o segundo, na verdade, só para poder explicar essa diferença. Então, no caso o Linux, o Linux é uma coisa só, mas existem várias distribuições. E cada distribuição ela traz um conjunto de softwares, ou seja, um conjunto de aplicativos junto com ela, com a distribuição, para poder facilitar o uso do usuário. Ou seja, já vem com um navegador para internet, já vem com um aplicativo para som, para poder você ouvir uma música, ou um aplicativo de vídeo para você poder assistir um vídeo. Então ele já vem com um conjunto básico para você poder utilizar. Então, no caso, geralmente é isso. Quando a gente baixa uma distribuição Linux, ela vem completa. Ela vem com o Linux para poder fazer o computador funcionar. Ela vem com o gerenciador de janelas, que pode ser vários. Hoje em dia a gente tem aí o XFCE, LXDE, o Unity, Gnome, o Pantheon, que é um deles, i3, tem Hyperland, tem vários tipos de gerenciadores de janelas e cada um mostram a tela de uma maneira diferente. Né? E no caso, e tem as distribuições que carregam tudo isso. Que, por exemplo, a gente tem aqui o MX Linux, aqui a gente pode clicar esse site que é o DistroWatch, que vem com tudo isso. A gente consegue dar um cliquezinho aqui para poder ver a tela, como é que é a tela inicial do MX Linux. Então ele vem com a barra lateral aqui, com o menu aqui. Aqui no caso o gerenciador de janelas dele. E esse no caso geralmente é personalizável também, tá? A gente consegue trocar algumas coisas aqui. Vou botar aqui alguns aqui, só para a gente poder dar uma olhada. Aqui no caso é o Mint. E deixa eu ver aqui. Esse daqui ele usa o Cinnamon como o gerenciador de janelas dele. Esse aqui é o Endeavor, eu não sei como é que se pronuncia isso. Endeavor, claro que não é. Deve ser Endeavor mesmo. E eu não sei se a internet aqui está muito lenta ou se essas imagens elas estão em altíssima qualidade. Provavelmente, então já vou deixando aqui, já abrindo algumas aqui, já para facilitar a nossa vida. Do Endeavor. Aqui provavelmente deve ser do XFCE, o gerenciador de janelas. O Debian, aqui ele está usando o Gnome como gerenciador de janelas. O Manjaro está utilizando também o Gnome também como gerenciador de janelas. Aqui o Debian, o Ubuntu, ele geralmente utiliza o Unity com Gnome. Tá? Então, no caso, aqui na lista lateral, com todas as distribuições que existem, a gente pode clicar na distribuição e ver algumas informações. Então, no caso, está vendo aqui, ó, o sistema operacional é Linux, ele é baseado no Debian, e no caso, o desktop dele é Gnome e Unity, que é esse daqui. É uma mistura de Gnome com Unity, que é próprio do Ubuntu. Aqui o Fedora está utilizando também o Gnome, já pela que a gente dá para ver, mas aqui ele mostra também outras versões que você pode utilizar no Fedora, que ele é compatível. O Awesome, o Budgie, Cinnamon, Enlightenment, o i3, Gnome, KDE, LXDE, LXQT, Mate, OpenBox, o Pantheon, o Red Poison e o XFCE. Então
São várias aqui distribuições, Pop! OS, que usa GNOME também, o OpenSUSE, que na verdade é OpenSUSE que se fala, né, OpenSUSE. No caso ele é alemão, então deve ser por isso a pronúncia é diferente. Então são várias distribuições que a gente tem. E no caso o Linux Elementary OS ele é também uma distribuição que vem já com tudo isso que eu já falei para vocês. Beleza? E o site oficial do Elementary OS, para quem não conhece, é o elementary.io ou elementary.io. E aí essa tela aqui, onde tem um menu, tem aqui algumas informações. Aqui está em inglês, eu vou traduzir rapidinho aqui para português. Deixa eu ver se ele tem. Não, ele não tem, mas aqui no caso ele está dizendo aqui que é um sistema operacional ético e capaz de substituir. No caso seria a substituição perfeita para o Windows e para o Mac OS. Tá? E aí no caso ele mostra aqui a tela inicial, já com um menu aqui em cima de aplicações, com algumas aplicações básicas. Então ele já vem com uma loja para você conseguir instalar alguns programas. Já vem com uma calculadora, com um calendário, com aplicativo de câmera, um aplicativo de código para você poder, no caso, um editor de código fonte para você poder programar ou escrever alguns textos. Não é o Word, tá? Não é igual ao Word, é mais para um bloco de notas, só que voltado para programação. Aqui um visualizador de documentos, tipo como se fosse um leitor de PDF e tudo mais. Feedback, para você mandar um feedback para eles. Files, que no caso é arquivos, que é para você poder abrir, abrir para você poder ver as suas pastas no caso, né? Seria a pasta pessoal, tipo isso aqui mais ou menos, né? Que a gente consegue visualizar nossos arquivos aqui, né? A gente tem aqui um aplicativo de e-mail legal, um cliente de e-mail para você poder utilizar, ou seja, você não precisa ficar abrindo o teu navegador para poder acessar online, você pode deixar já instalado, configurado, e ele já baixa esses e-mails assim que eles chegam. Aqui nós temos aqui uma visualização de multitarefa, isso aqui a gente pode ver mais para frente. Um aplicativo de música para você ouvir música, um aplicativo de fotos para você poder ver suas fotos, um aplicativo para você tirar screenshots, ou seja, tirar print da tela. Aqui no caso atalhos e system settings. Tem mais coisa para cá, né? No caso girando aqui, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? E uma coisa que é interessante, o Linux ele é gratuito, tá? Não é pago, você não precisa pagar por ele. Pouquíssimas são as empresas que cobram para você utilizar o Linux. Geralmente eles cobram porque eles oferecem suporte. Ou seja, você precisa de alguma coisa, você liga para lá, eles te explicam, tiram suas dúvidas. Se precisar, eles instalam as coisas para vocês e tudo mais. Mas aí por isso que é pago. Ou seja, você paga pelo suporte e não para poder usar. E aqui no Linux Elementary OS não é diferente. Você não precisa pagar para usar. Mas ele diz o seguinte, ó, pague quanto você quiser, né? Aqui diz pague o que você pode, né? Mas na verdade é pague o que você quiser. Então eu posso pagar $10, eu posso pagar $20, eu posso pagar $30. Se eu quiser pagar mais do que 30, se eu quiser dar $100 para eles, $500 para eles, eu venho aqui e clico aqui em Purchase, que no caso é comprar o Elementary OS. Ele vai me jogar para essa telinha do banco Stripe, que é para poder fazer o pagamento, e eu posso escolher o método. Então, boto meu e-mail para poder dizer quem foi que pagou, o meu cartão de crédito, eu escolho se eu quero pagar com cartão, eu boto as informações do cartão aqui, né, o número, mês e o código de segurança, o nome que está no cartão, tá, tem que ser o nome igual ao do cartão, o país e marca aqui e paga. Se não, no cash também você pode pagar pelo app do, deles, né, ou usando o Alipay. Acho que é isso mesmo, Alipay. Você pode pagar também usando o Alipay. Mas no caso aqui eu não vou pagar, né? Não é que eu não, não é que eu não queira pagar, eu vou tirar essa onda. Não, eu não vou pagar não. Não, não é isso não. Eu só vou, no caso, vir aqui, onde marca, e ele diz o seguinte, ó, coloque qualquer quantia. Eu falar, tá, e se eu quiser botar zero, né? E aí veja aqui que mudou, né? Antes era purchase, agora é download, ou seja, eu consigo fazer o download de graça. Então eu clico aqui, ele já não me enviou para aquela tela. E aí no caso eu tenho aqui um guia de instalação, vou clicar aqui para poder ele abrir aqui em cima,
você clica com o botão do meio do mouse, que ele abre numa nova aba, que se eu clicar aqui ele vai me jogar direto, se eu clicar normal. Então eu clico com o botão do meio que ele joga para uma segunda aba. Aí eu tenho as opções de fechar ou de download. Aí no caso aqui no download ele tem dois botões, aqui são dois botões, tá? Esse primeiro botão é para fazer o download direto para minha máquina, já está fazendo download aqui, já começou. Eu vou finalizar porque eu não preciso, porque eu já baixei, tá? Mas você aí no caso, se você quiser baixar, é só você fazer isso, bota 0, clica em download e clica em download. Esse daqui, no caso, ele é um link, é um arquivo com um link para torrent. Então eu clico aqui e ele já vai me jogar direto para abrir o meu programa de torrent, que pode ser o BitTorrent, QBitTorrent, uh, o torrent. Se você usa torrent, né, para baixar vídeos, jogos, essas coisas, você sabe do que eu estou falando. E aí você consegue fazer o download também por aí. Eu prefiro sempre baixar aqui direto, né? Que eu acho mais rápido, mais tranquilo e mais confiável. E aí, finalizou, ele aparece aqui. Elementor OS 7.1 Stable e a versão, né, 2023-0926, ou seja, é do dia 26 de setembro que foi lançado. Esse RC significa Release Candidate, ou seja, é uma versão que é candidata para ser lançada. É tipo a versão antes de ir para o final, é antes de ser a última versão disponível. Então eles botam Release Candidate. Aqui deixa eu ver qual que é a versão que ele vai baixar. É a 2023, é a mesma versão, então eu não preciso baixar uma nova, é a mesma versão da que eu já tenho, tá ok? Então é isso, essa é o segundo vídeo para poder falar um pouco sobre essa diferenciação do que é Linux, o que é sistema operacional, o que é gerenciador de janelas, o que é uma distribuição. Então é essa a diferença, tá? O Linux é um sistema operacional que é para você ligar o computador e ele ter alguma coisa para você digitar, para você poder abrir. Mas no caso é a distribuição que vai trazer toda essa tela aqui com janelas, com tudo mais. Então é essa a diferença que tem. E há muitas outras coisas aqui que vocês podem fazer também usando o Linux. O Linux ele é altamente personalizável. Tá? Se você não quiser esse navegador aqui de, por exemplo, de arquivos, você pode instalar outro. Ah, eu não quero esse, por exemplo, eu tenho aqui estou usando o Firefox. Eu não quero o Firefox, eu quero o Chrome. Você pode fazer. Ah, eu não quero usar esse cliente de e-mail, eu quero usar um outro cliente de e-mail. Então você pode também. Isso tudo aí você vai aprender aqui nessa série que eu estou montando para vocês, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.